Igor, eu quero falar que eu conheci ele pessoalmente bem recente, eu já sabia do trabalho bonito dele, e então eu quis aproveitar a oportunidade e trazê-lo para vocês conhecerem, porque é um moço novo, ele tem o quê? Um ano mais que a Natália, admirável ver essa moçada fazendo esse trabalho lindo. E eu já sabia de todo o contexto, mas conhecendo ele pessoalmente, ele contou um pouco mais da história. Eu fiquei encantada e disse, você tem que falar para esse grupo. Então, por isso que ele está aqui hoje. Vai lá, Igor. Bom, gente, vamos lá, né? Eu sempre gosto de me apresentar, então eu me chamo Igor, né? Eu sou um dos sócios da Composta Mais, eu não sei se algumas pessoas já escutaram falar, né? É uma empresa que surgiu lá atrás com 3 pessoas, né, que já estavam trabalhando meio que sem propósito, então estava sendo todo o trabalho parecia ser qualquer trabalho, assim, né? E foi ali onde eu e meus outros 2 sócios a gente acabou se conhecendo melhor e conversando mais a respeito do lixo, né? Que na verdade é um conceito que a gente tem na nossa cabeça. Mas lixo é uma palavra que, na verdade, que não tem como ser reaproveitado mais, né? É algo que realmente não tem como valorizar mais. E a gente, antigamente, tinha uma ideia de, talvez, ter usinas de biogás, algo bem mais mirabolante, porque todo mundo ali é engenheiro, né? Eu sou engenheiro químico, eles são engenheiros ambientais. E a gente viu que, talvez, biogás, assim, gerar gás com resíduo, talvez estava muito para frente, né? E a gente viu que no nosso quintal de casa, Curitiba e região, a gente poderia transformar um pouco a realidade do lixo, né, onde a gente vive, assim. E foi ali onde, no início da empresa, a gente abdicou dos nossos trabalhos, enfim, né, compramos um carro utilitário, uma estradinha. Antes disso, a gente revezava coletar lixo com o carro dos nossos próprios pais, então imaginem só como que a gente revezava a bronca, assim, né? Como eram 3 carros ali, a gente ia controlando ali. Mas não era um trabalho que acho que muitas pessoas do nada pensam em fazer e principalmente em empreender pensando nisso, né? E foi ali onde a gente começou a ver que tinha realmente muita oportunidade no lixo. A gente começou fazendo esse trabalho com residências, né, muito numa pegada de tentar fazer com que a compostagem fosse mais acessível para as pessoas, assim, porque acho que é muito comum que no passado, assim, fazer no quintal de casa, sempre estava reaproveitando alguma casca das frutas, das verduras, né, fazendo um material ali que com o tempo colocava nas plantas e sempre dava boa, né, então a gente viu que na compostagem a gente poderia sim continuar causando um impacto de tirar esse lixo do aterro, né, algo que motivava a gente a ter esses problemas com os nossos pais no começo, né, porque é algo difícil, querendo ou não era um super apoio, né, ali, era tipo, não, para de fazer a coleta aí com o meu carro, assim. Mas com o tempo a gente também foi ressignificando isso para eles, assim, né, então hoje, para vocês terem uma ideia, assim, Curitiba gera 1.500 toneladas por dia de resíduo orgânico, ou seja, só de restos de comida, restos de alimentos, tudo que poderia realmente ser aproveitado, né? E se a gente for parar para olhar, poxa, Curitiba é tão grande, tem, sei lá, somando região metropolitana, mais ou menos ali, no máximo ali uns 3 milhões, mais 2,5 milhões de pessoas, e gera toda essa quantidade de lixo, né? E eu agradeço, assim, de ter a oportunidade de estar aqui também compartilhando um pouquinho, assim, a respeito da empresa. Eu já vou começar também a falar um pouquinho só da compostagem, para deixar também mais claro para todo mundo, porque tem alguns mitos, assim, né? Então acho legal também compartilhar, que é conhecimento para todo mundo. Mas só agradeço mesmo a oportunidade, primeiro, aí, de poder estar aqui compartilhando isso para vocês também. Então, hoje a Composta Mais ela tem 7 anos de existência, vamos dizer assim. Eu comecei ali com os meus sócios, eu tinha 23, agora eu tenho 30. Então, saí da faculdade mesmo e já decidi empreender, assim. E eu olho que, por mais que seja algo novo, não é algo tão novo, né, como eu comentei ali anteriormente. E foi na compostagem, assim, que eu comecei a ver, assim,
esse impacto de uma ação realmente ela se materializa com o tempo, né? Então, antes para mim era, tá, beleza, então o lixo vira adubo, vira um composto, como assim, né? Eu não conseguia materializar isso no começo, assim, eu até já fiz cerveja lá atrás, né? Já brinquei com micro-organismos, com vinho, assim, então sabia brincar um pouco com bactérias, fungos, mas na compostagem era algo muito novo. É um processo que demora 6 meses para acontecer, né? E eu gosto de trazer uma analogia de como que ela acontece, porque existem 2 processos de compostagem, geralmente. Tem um processo que é a vermicompostagem, que são feitas com minhocas e tudo mais, e tem o processo que a gente faz, que é a termofílica. Então é um processo que é feito com bactérias e fungos, e que eles estão presentes no ar, assim, a natureza é perfeita até nisso, ou seja, eu não preciso colocar micro-organismo no meu material porque já está na natureza, enfim, isso. E essa decomposição naturalmente aconteceria, né? Mas a gente faz isso num espaço controlado, né, para que possa ter o controle de todos os parâmetros para deixar essa compostagem legal. E sempre dá para melhorar, né, o produto. Então, foi algo que a gente aprendeu que não dá para também tentar antecipar o tempo das coisas. Então, por mais que seja realmente natural e a natureza seja perfeita e já aconteça nela, né, esse processo, é algo que não tem por que a gente tentar interferir o tempo dela. Está passando, pessoal, o próprio composto que a gente produz lá na Composta Mais em uns 6 meses aí de maturação que a gente fala, né? Então pode ver, é lixo, vamos dizer assim, né? A grosso modo, resíduo orgânico, que esse é o X. E pode ver que ele realmente não tem nem cheiro, nem nada, assim. Então, às vezes é um paradigma mesmo, né? Ah, vai jogar o lixo ali que fede, o orgânico. Mas no fim das contas ele é o que vai ter menos cheiro depois, se for bem tratado, né? Se for valorizado assim como a gente faz ali. Diferente das minhocas, a compostagem que a gente faz, ela não tem limitações quanto ao tipo de resíduo que pode jogar. Então, por exemplo, o pessoal sempre comenta limão, cebola, né, alho, alimentos muito ácidos são ruins. Por que que em tese eles são ruins, né? Porque quando você tem minhocas, as minhocas elas respiram pela pele, né? Elas têm uma respiração pela pele em si. E por conta disso, quando o ambiente fica meio ácido ali, né, com esses tipos de resíduo, acaba queimando a pele delas. Por isso que elas fogem, entendeu? E quando fica muito quente, se não está numa sombra e tudo, também. Porque na verdade o ideal naturalmente não eram as minhocas serem cultivadas em caixas, né? Vamos dizer assim, né? Não sou contra fazer compostagem em caixa, pelo amor de Deus. Mas, né, naturalmente ela estaria no solo, ali na sombra, ali num lugar mais úmido. Então, o trabalho que a gente faz não tem limitação quanto a jogar carnes, ossos, alimentos gordurosos, né? Essa questão dos próprios cítricos e alimentos ácidos. Então é um trabalho que a gente foi vendo também com o tempo, porque lá atrás, fazendo um parênteses, eu trabalhei muito em restaurante, assim, atendendo no balcão, né, atendendo lá atrás, ajudando tudo, e sempre tinha que ficar tirando lixo, assim, sempre tinha que ficar tirando lixo. E eu faço esse parênteses assim, porque a gente agora está falando, a gente falou um pouco do meio ambiente, de ser algo natural, né? Ter essa reciclagem do que antes iria para o aterro, mas no fim das contas com o nosso trabalho também te ajuda muito o dia a dia de quem está lá, né, cortando a salada num restaurante, cortando os alimentos em casa, seja num café, num bar, num restaurante, numa indústria também, né? Então, o que a gente tem auxiliado assim os funcionários também? É um trabalho que eles não precisam mais ficar tirando aquele lixo, que volta e meia ia estourar um saco, que ia escorrer, que ia dar cheiro, alguém ia ter que limpar, alguém não ia ficar feliz naquele dia. Então tem esse impacto também no dia a dia das pessoas que a gente acaba trazendo, né, que nas operações são muitas pessoas que lidam com esse recipiente, né, porque basicamente nas residências a gente entrega um baldinho que a pessoa separa na semana, tem um flyerzinho ali para
indicar como separar, o que pode, o que não pode, né? Mas é basicamente o que não pode, realmente é o que tem que ir para aterro, vamos dizer assim, né? E nas empresas a gente trabalha com recipientes maiores também, para que a própria equipe já possa jogar direto nele e nem tenha que gastar com sacos plásticos. Então, outro ganho para o meio ambiente que a gente viu que daria para reduzir, né? Então você pode jogar direto num recipiente ali que a gente chama de bombona, né? Mas é como se fosse um tamborzinho ali, aqueles azuis de lixo. Então, se isso pode recircular na economia, não tem por que a gente ficar pegando também mais plástico, né? E aí, no fim das contas, com o tempo, assim, eu fui vendo que por mais que a gente tenha a causa bem forte de tirar o lixo do aterro, a gente contribui para vários outros pilares de socioambientais, assim, né? Que seja a questão de não ter uma contaminação do lençol freático ali por conta de evitar que isso vá para o aterro, né? Um chorume que eu posso reaplicar depois em fazendas, que seja para reinserir esses nutrientes, porque é basicamente nutriente, né? Resíduo orgânico puro, assim. A gente recebe muito casca de laranja, casca de fruta, assim, a grosso modo, arroz, um feijão que sobra tipo dos buffets, assim, né? Então tudo isso tem nutriente, né? Então a gente acaba reaproveitando isso. E não só ali questão do lençol freático, o aterro em Curitiba já está com uma vida útil, já está limitado ali o tempo que ele vai atuar ainda. 2 anos, né? E em outras cidades, eu sou de Brasília, né? Eu não sou aqui de Curitiba, mas eu vim para cá com 7 anos. Então, já me considero um cidadão daqui, sim. Mas assim, lá em Brasília, alguns anos atrás, teve um problema muito grande com o aterro. Superlotou e deu um baita problema ambiental para a cidade, né? Porque, imagina, do nada ter que arranjar um lugar para receber 1.500 toneladas de resíduo orgânico, né? Sem contar o volume que todos os recicláveis ocupariam, né? Que geralmente é leve, mas ocupa um espaço muito grande. Então, com a compostagem ali com a empresa, a gente viu que dá para fechar muito o ciclo, né? O ciclo dos nutrientes, o ciclo da própria natureza, né? Porque quando vai para o aterro, o pessoal, beleza, vai, coloca num saco e fica lá por anos, né? Gerando gás de emissão de efeito estufa e trazendo problemas como hoje a gente vê, né, do meio ambiente, assim, de, até exemplo, temperaturas super diferentes, estações do ano que não se comportam mais de uma forma tão normal, né? Enfim, então, quando eu estava conversando com a Marlene, né, há um tempo atrás, ali faz o que, uma semana que eu vim aqui, conversei com ela também, faz um tempo que a gente está com a operação acontecendo em Araucária. Então, antes toda essa operação começou na casa do meu sócio, né? Foi até a mãe dele falar, ó, pessoal, aqui não dá para ser mais um lugar. A gente sempre forçou a barra, né, em alguns momentos. Ó, não dá mais para ser aqui, né? Então a gente tentou licenciar um pátio lá em Colombo, não deu certo. A gente teve que ir para o SIC, ali perto da Bosch, ali mais ou menos. E ali a gente teve uma operação que a gente não ficava com o produto, assim. Então a gente terceirizava a compostagem, né? Então a gente mandava para uma empresa que fazia a compostagem, mas a gente recebia esse resíduo. E agora, já faz 1 ano e meio, quase 2 anos, que foi dezembro do ano retrasado, que a gente está com uma operação acontecendo e a gente fica com esse material, né? Então antes eu não via tanto isso, e agora do nada a gente começou a ver muito, porque a gente coleta 40 toneladas por dia já. Então assim, quando você para pensar, estamos quase conseguindo coletar ali 2%, um pouquinho mais que 2% do que a cidade gera por dia. Já é alguma coisa, né? Assim, para uns 7 anos de empresa, mas a gente quer cada vez mais, né? Mas o ponto disso tudo é que daí a gente gera hoje um produto em grande quantidade, né? Porque 40 toneladas aí vezes 20 dias dá pelo menos umas 800 toneladas por mês. Já comprei o caminhão. De um produto que realmente, assim, tem uma causa por trás. Não é um produto que, beleza,
vou usar aqui, depois já não preciso mais disso. É algo que realmente recompor os nutrientes, recompor a microbiologia do solo, né, com algo que realmente tem uma causa bem grande de ser tirada do aterro e ter esse impacto no planeta, né? Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que não fez muito sentido, mas começando a falar um pouquinho assim, não sei se era... Logística, como funciona? Você faz então os 2 tipos de compostagem? Hoje lá eu faço só... Eu vou então responder umas perguntas, daí depois eu falo mais algumas coisas. Certo. Pode ser? Então, peraí. Hoje a gente não faz a com minhocas. A gente faz só a termofílica. Basicamente, assim, uma analogia, a gente faz como se fosse uma lasanha. Eu já tiro desse outro. A gente faz tipo uma lasanha, eu gosto de deixar claro. Assim. A gente faz várias camadas, né? Então, hoje a gente tem uma mistura que é resíduo orgânico, cinzas e serragem. Então, basicamente, a gente faz uma mistura deles e a gente faz carbono, que seria cinza, e serragem, como se fosse a massa da lasanha. Aí o recheio é o resíduo, né? Então daí a gente vai fazendo por camadas, não dá para comer, mas assim, esse nessa... resíduo você já coloca processado, você não coloca in natura. In natura, porque assim, como se tivesse tipo esse material aqui, ó, que eu deixasse nas empresas e o pessoal enchesse. Então, por exemplo, quando eu faço a coleta... os tambores que eu tinha comentado ali. Então, quando eu faço essa coleta num restaurante, por exemplo, eu tenho um plano que eu vou coletar X bombonas, X tambores daquele a cada 3 dias, por exemplo. Então, eu vou lá com a van, né, que a gente, na verdade, não tem carro, a gente tem terceiros, né? Então, a gente vai lá de van, por exemplo, coleta as cheias, deixa as vazias, e todo mês a gente entrega para o estabelecimento mudinhas, 20 mudinhas de hortaliça ali, que é a da estação, né, para também vingar. E também um pacotinho com adubo para eles já poderem cultivar lá se eles quiserem, ou os funcionários poderem levar para casa também como uma forma de incentivo por eles estarem separando todos os dias. Né? E aí, diferente daí das empresas, nas residências é um baldinho pequeno ali. A gente passa semanalmente ou a cada 15 dias ali. Eu já tinha ouvido falar desse mesmo trabalho em Florianópolis. E lá, só que eles têm, acho que, o apoio bem forte da universidade. Sim, até o terreno que eles usam é doação da universidade. Aqui não aconteceu isso com a gente, mas lá é muito grande. A revolução dos baldinhos é o nome que eles comentam lá. Porque uma comunidade local começou a fazer de forma a reduzir os vetores que o lixo gerava na comunidade. Assim. Então não tinha um tratamento de água e de esgoto adequado na comunidade lá local. E aí, por conta disso, eles começaram a usar baldinhos para fazer essa compostagem também. E eles viram que daí, com o tempo, reduziu muito vetores, doenças assim, na comunidade como um todo. E aí começou a ter esses incentivos lá. E acho que agora pegam restaurantes como vocês também. Deixa eu só tirar a dúvida dela lá de trás, então, por favor. Eu queria saber, a empresa tem renda na venda dessa compostagem, assim? Também. Vocês conseguem renda? A gente hoje a gente tem, vamos dizer assim, a gente cobra para fazer essa coleta na empresa e na residência, por todo o custo logístico, assim mesmo, que é alto. Por exemplo, hoje eu tenho rodando na cidade 11 rotas de van e 3 rotas de estrada, de carro utilitário, assim. Então o nosso custo de gasolina, assim, por exemplo, né, que a gente está migrando ainda para o etanol, é muito caro. Mas você vende também? Isso, daí a gente, ou seja, cobra na coleta ali, por exemplo, né, desses serviços, e também vende daí o composto ali. Compra fácil nas lojas de Ainda não. Ainda não, porque faz um ano que eu estou desenvolvendo esse produto, assim, então agora eu estou finalizando todos os termos legais, a gente quer certificar ele também como orgânico, que passou por uma mudança, alguns selos aí do ano passado para cá, mas agora eu estou começando a finalizar isso para depois eu talvez entrar em floriculturas, alguma coisa assim. E qual o custo? Oi? Como que vocês cobram? Para residencial, por exemplo. Para uma coleta ali, para fazer uma coleta semanal, fica R$60 por mês.
daí pode ser cobrado no cartão, no boleto ou Pix. E, por exemplo, todo mês a gente entrega também daí uma mudinha e aí 1 quilo do material também, do composto, né? E aí para as empresas varia muito do número de tambores e recipientes que eles precisariam ter e o número de coletas, né? Mas nas residências funciona legal semanal e quinzenal, porque depende muito da geração da residência. Tá? Só vou aqui e depois lá, tá? E como que está sendo comercializado o produto final, por exemplo, para pequenas quantidades? Tá, hoje eu estou basicamente fazendo um valor mais em conta para vender bastante, porque como eu tenho muita coisa lá, só para você ter ideia, hoje eu tenho umas 3.500 toneladas lá no meu pátio. Mas é colocado em lojas ou é direto? Ainda não, direto comigo, por exemplo, porque hoje por enquanto sou só eu que estou lá na equipe vendendo. Se você é sócia lá dele recolher semanalmente, Daí ele vai traz. te devolver mudinhas e um pacotinho, não sei quanto pesa. É de 1 quilo, 1 daí. quilo, é. Aí Mas ele é um brinde que ele devolve semanalmente. Isso. E se for direto, às vezes só quero, por exemplo, o composto ali, o adubo. Aí eu vendo um saco de 25 quilos por R$20, daí eu entrego com frete grátis mesmo. Ou tem a opção de ser num granel, que daí às vezes é o caminhão, que daí fica ainda mais em conta mesmo. Depende da quantidade que você precisa utilizar, assim, né? E tem floriculturas que fazem, que embalam, né, o próprio composto, que já estão misturando o produto dele, compram a granel. No caso, se eu vendesse esse produto, eu comprava, misturava com outros e coloco no mercado. Então tem empresas que compram dele e põem uma marca própria, sabe? Enquanto ele não tem toda a logística do produto final ali, né? Embalado. Peraí, lá daí aí depois. Oi? Não, lá rapidinho antes, daí já vou. Não, é sobre assim, você tem um espaço físico em Araucária, é um galpão e vocês fazem isso em tôneis ou como que vocês fazem? A gente... deixa eu A tentar montagem isso. A gente tem um galpão, vamos supor aqui, ó. Peraí. Vamos supor que entrou aqui no pátio. Vão ser esses 3 pedaços aqui, tá? Esse pedaço aqui, ó, é onde a gente recebe as vans e os carros com os resíduos lá para a gente tirar esse resíduo desses recipientes. Então é nesse pedaço aqui. Nessa pontinha aqui só, a gente tira esses resíduos e eles caem ali, numa esteira assim, né? Então a gente joga numa mesa, faz toda a triagem desse material, Faz essa separação. e daí nessa esteirinha já cai numa baia que fica só esse resíduo orgânico in natura lá que você tinha perguntado. Daí a gente pega a mistura, né, que é a serragem, a cinza, faz uma mistura com um trator, vamos dizer assim, e aí a gente joga lá atrás, que são várias estufas assim. Daí nessas estufas a gente precisa misturar todo esse resíduo, ficar revirando sempre ali, jogando bastante água, porque a água e o oxigênio é bem importante para o processo. Então, diferente da minhoca lá, que às vezes é mais a folha, ali a gente tem que estar molhando bastante, né? E também girando ele com os rolos, que são uns rolos bem grossos de ferro, assim. E aí eles vão triturando ali o material também. Ano que vem vão agendar uma visita, né, Maria? Não dá para visitar lá. Então, é basicamente isso. E daí fora, por exemplo, daí nesse outro espaço aqui, daí fica lá descansando por 6 meses. E a cada 2 semanas a gente revira esse material com escavadeira. Né? E é um recinto bem fechado, não atrai roedores? Não atrai. Porque, tipo assim, a gente faz um controle de colocar muito carbono. Se faltasse carbono, é como se você vê o resíduo ali e você cobria um pouco com folha seca. Agora, uma coisa é você vê um resíduo ali, por exemplo, cobrir com muita folha seca, entendeu? Então, no nosso caso, como a gente coloca bastante carbono, daí acaba que com o tempo ali ele vai... É como se fosse um cozimento do resíduo, sabe? Então, daí ele atinge ali uns 65, 70 graus. Tem momentos da compostagem que não dá para segurar na mão, assim, porque é muito quente. O pessoal brinca lá que dá para fritar um ovo e tal. Mas ali é um trabalho que serve também para esterilizar esse composto, né? Para garantir que não tenha bactérias que possam interferir negativamente ali no plantio, né?
E onde vocês conseguem Peraí. o carvão? O carvão não, assim? Hoje a gente compra esses materiais. Ah, vocês compram? Isso, para ter a base certa, para não fugir do ideal. Assim. Peraí, rapidinho. Uma coisa também, se você está tirando, né, um outro, de caldeiras, assim, né, quantas caldeiras. Isso aí. Hoje, então, basicamente, como que vem essas serragens ali, né? São serragens que a gente também recebe de hípicas, assim. A cinza vem dessa queima de caldeiras, né, de pinos, de eucalipto também. Então, é basicamente essa aqui é a fonte. E a gente escolhe algo de qualidade dentro dessas análises que chegam pra gente também, né? Porque às vezes daria para comprar de vários lugares, às vezes tem até um preço melhor, mas não é de qualidade. Então o negócio é deixar um material legal, assim, para que depois não tenha um problema de cheiro nem nada. Eu imagino que essas... como é que chamou? Os potinhos? Bombas. Voltam para o cliente limpas. Sim. Mas esse trabalho que vocês têm ainda. Antes era de VAP, né? A gente lavava de VAP mesmo, aquelas de pressão, né? Lavadoras de alta pressão. E agora a gente tem umas caixas assim que elas recebem até 6. Então a gente coloca elas dentro desse... como se fosse uma caixinha mesmo, assim, um cubo, assim. A gente coloca 6, daí já lava a quente, já tira todo o cheiro, tipo... Tudo isso também que no início a gente teve que aprender. Sim. Mas espera aí, só... Era assim. Tá. Mas esse composto eu só vou conseguir usar fazendo uma outra mistura com outra coisa. Ou eu consigo cultivar alguma coisa direto nele. Direto nele, assim. Na verdade, muitos testes, assim. Eu tenho testado desde o ano passado. Em gramas, em flores, em orquídeas, em frutíferas, mas daí eu não tenho muito tempo ainda, né? Como eu testei ano passado, ter que esperar algum tempo aí. Gramas também tem dado, no geral, muito bem, assim. Por exemplo, a gente está fazendo fez um trabalho bem forte em cemitérios Park, naquele Senhor do Bonfim, e também no Curitibano 4 Barras, lá, a sede do campo de golfe. Eles precisavam recuperar, às vezes, a grama rápido na quinta ali para ter jogo no final de semana. Né? E a gente viu que tem dado um efeito bacana. Em alguns casos, eles usam com areia, mas para aumentar um pouco a drenagem dele, assim. Mas, no geral, o pessoal tem aplicado ele direto e está indo bem. Deixa eu só fazer uma... Eu faço a vermicompostagem em casa. Eu tenho 2 composteiras. O composto que sai é riquíssimo. Eu tenho tanto, eu vou trazer qualquer hora, mas para vocês, e daí o meu ainda sai também o churume. O churume não, que chama-se biofertilizante. O churume não é usado mais. Não? Porque é o churume do cemitério, que o pessoal acha que é veneno. É igual só que é outro nome. A minha filha mora no Rio, ela usa lá no Rio, chama ciclo orgânico, você deve conhecer, né? E a minha cunhada também é sua cliente, do Faz de Conta. Ah, legal. Aí, ó. Mas é massa. A gente vai vendo as conexões e esse do biofertilizante ainda é algo que dá para diluir para às vezes não ser de tão forte que ele é, de tão nutritivo, pode queimar, né? É 1/10, Então é isso, né? E às vezes a gente vai ver, poxa, isso iria lá para um aterro lá, ninguém ia ver isso e a planta ia ficar ali sedenta por comida ali. Sim. Então, eu produzo muito lá em casa. Legal. Então, sai uma terra assim, vira uma terra, gente, é maravilhosa. Daí às vezes eu dou para os vizinhos, aí uma vizinha minha colocou dentro de uma vizinha minha, ela colheu 50 tomates na caixinha dela, floreirinha dela. Porque daí o jardineiro colocou ali, e daí nasceu tomate de tudo quanto é jeito, né? De presente ainda junto. E é isso, eu acho que às vezes é por isso, assim, até agora não tive nenhum problema com ter queimado ou ter dado ruim, né, com alguma planta. Porque eu acho que é um processo tão natural, assim, né, que não tem essa interferência aí.
Ela quer. Ela quer também. Não, ela levantou o mexendo é o seguinte, em casa, essa coleta, você pode dar uma dica do que a gente teria que coletar? Bom, ou vai já na... Eu fico... Me dói o coração quando eu vejo que eu vou colocar no lixo um monte de coisa ali que é orgânica. Só que vai comida, vai borra de café, vai erva mate, que eu tomo chimarrão, mas vai... Sei lá, às vezes vai o filtro do café, por exemplo, né? Então eu gostaria de saber como é que é essa coleta. Tá. Como é que é? Como é que a gente faz lá? Residência. Tá, em residência, sim, vamos dizer, a gente faz a coleta. Vou dar umas ideias de algo que não é, que a gente não recebe, que às vezes tem dúvida, mas no geral, basicamente todo resíduo orgânico, assim, animal ou vegetal, a gente recebe. Tá? Por exemplo, às vezes o pessoal comenta aqueles Perfex lá, né? O Perfex é um material que, beleza, se a gente tiver em casa como separar ali para não ir para o aterro, ele teria que ir para o aterro. Assim como fralda, pilha, essas outras coisas assim, além, tá? Mas, por exemplo, esponja, hoje em dia já tem reciclagem de esponja, algo que antes iria para o aterro, né? O próprio Bombril também, ele deve ir para o aterro, que não tem uma reciclagem dele mesmo. Mas, no geral, quando a gente coleta nas residências, vou dar exemplos aqui, restos de fruta, de verdura, de comida ali no geral, palito de dente, palito de fósforo, hashi, guardanapo, papel toalha, Saquinho de chá? Saquinho de chá a gente recebe, erva mate, restos de erva de café, de chá. O próprio filtro a gente recebe, se for aquele de papel, né? Enfim, porque tem alguns que é meio que de plástico, ele é meio de poliéster ali, então que é para reaproveitar algumas vezes, mas ele a gente não recebe, né? Cinza de churrasco, então, porque às vezes é um saco limpar, né? Sempre sobe tudo, então a gente pode reutilizar ali também. De lareira também, então todos esses materiais, assim, no geral, assim. Não sei se Porque a de churrasco tem o sal, mas como a quantidade é tão grande, o sal acaba... É muito carbono ali, muito leve, quase não tem, assim. E a gordura é a mesma coisa. E a gordura é a mesma coisa, então tanto os ossos, assim, é engraçado que a primeira vez que eu vi concha, a gente fez a compostagem, a primeira vez que eu vi a concha depois de 6 meses, assim. Ela fica um cal, assim, fica uma pedrinha de cal mesmo, parece um giz, que ela fica toda branca depois. Então some todo aquele brilho dela, fica só uma pedrinha de giz, assim. Riqueza do então, cálcio. essas coisas por causa do cálcio. E daí isso aí vai contribuindo para o adubo, por exemplo, ter um cálcio. Sim. Então daí todos os nutrientes ali da planta também. Casca de ovos, né? No caso, fica esse tambor na sua casa e você vai colocando ali. Como que é a questão da colocação e o cheiro? E o que atrai isso, né, em casa? Ou se tem um compartimento que a gente vai jogando? É um baldezinho mesmo, tipo de margarina, vamos dar um exemplo assim. Tá. E aí o pessoal junta ali na semana. Hoje tem... A embalagem menor da residência, né? É um balde de margarina pequenininho, assim, sei lá, ele dá uns 5 litros no máximo. Então, na verdade, o pessoal costuma deixar na lavanderia, assim, e a gente não tem problema com o cheiro, porque assim, a gente já está há 7 anos trabalhando com isso. Eu tenho certeza que se tivesse cheiro, não tinham, acho que 650 famílias, assim, tendo esse resíduo. E tem famílias que deixam a cada 15 dias lá esse baldinho. Então, acho que, às vezes, o que também dá o cheiro é o fato de quando a gente mistura ali, joga fora no lixo comum, às vezes vai um pedaço de um plástico, vai um pedaço de algumas outras coisas, e isso vai criando, fica sem oxigênio para respirar esse resíduo. E aí, por conta disso, gera um mau odor também. Mas o que a gente tem para prevenir isso, caso aconteça? Daí a gente fornece essa serragem que a gente tem lá também para as pessoas daí. Tipo aquela de coelho, assim, sabe? Então daí a gente fornece essa serragem para o pessoal, se quiser
e cobrindo para às vezes reduzir um pouco que evapore ali, né, que sai o odor. Mas é difícil, assim, na verdade. O fato de embolorar não tem problema. Casca de mamão, por exemplo, de um dia por outro. Sim. Não. Depois, a hora que chegar, por exemplo, naquela temperatura super alta lá, vai esterilizar tudo. Né? Qual que era a sua? Eu queria saber, você vai deixar no endereço teu alguma coisa para ler no Instagram, alguma coisa para seguir, vai ter aí no grupo? Eu mando depois para a Marlene tudo certinho aí, para vocês saberem. Por exemplo, se eu moro num apartamento e quero fazer na minha casa, eu posso entrar em contato com você e você me dá dica de como eu fazer, se eu pego no meu prédio 4 moradores, 5 daí moradores, fica mais em conta. pequeno. A gente consegue reduzir os valores daí, se tiver mais pessoas no Pode levar uma bombona para o apartamento. Condomínios ele tem muito, né? Que a gente até, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente também fornece um teste grátis lá. Então você pode escolher ficar 2 semanas com o baldinho, vamos ver se eu me adapto, se faz sentido, beleza, se não, tudo bem, tudo certo. Então tem essa opção também, tá? Ele está perguntando assim, vocês lucram com isso? Hoje ainda não. De verdade. Quase. Então, foi isso que me tocou realmente o coração, de ver essa moçada nova, né, jovem. Ele poderia estar em qualquer indústria, ter entrado no sistema, mas olha a luta deles, primeiro com os pais, e driblando os pais. E eu sempre que os meus também fizeram os trabalhos me driblando assim, né? Estragando panela, estragando fogão, não sei o quê. Então foi admirável, assim, eu disse assim, vocês têm que conhecer. E até respondendo assim, por que não, né? Por exemplo, que nem eu falei agora há pouco, eu tô com um estufa lá que eu preciso... Eu tenho uma estufa de 1.600 metros lá e tem esse equipamento que eu comprei para revolver o material. Só nessa brincadeira, por exemplo, assim, foram 600 mil reais, assim. Então, hoje meu sonho era comprar um trator, comprar um monte de outras coisas que não é muito caro, entendeu? Então, por isso que a gente não dá ainda, porque realmente a gente precisa comprar muita coisa para realmente em algum momento fazer retorno, assim, né? Mas é algo que é o que eu falei, assim, a gente acredita muito nisso. Já estou também há 7 anos dedicando meu tempo para isso. E vou dedicar mais até dar certo, assim, porque também o propósito é maior do que isso, entendeu? Então, estamos aí na luta, aí, mas é pensando nesse impacto que a gente pode causar no planeta. Tem mais funcionários lá? Tem uma galera, tem umas 30 pessoas já. Gerar emprego. Então também, né, auxiliando uma galera e a gente também trabalha, a gente já teve 3 pessoas assim, que a gente contratou do DEPEN mesmo e reinseriu na sociedade já. Então, hoje 2 desses 3 já saíram das penas de tudo e trabalham com a gente também já faz uns 3, 4 anos assim. Então, tentando quebrar outros paradigmas assim também, né, para ajudar sempre as pessoas assim. É legal.